Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz e bem a todos. Estamos aqui uma vez mais para os nossos encontros de preparação para o Advento. Tempo litúrgico esse que iniciamos ontem, primeiro domingo do Advento. Iniciamos assim um novo tempo litúrgico. E no Evangelho Dominical ontem ouvimos o Evangelho de São Marcos, que vai nos acompanhar durante todo esse ano litúrgico que nós inauguramos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pastoral que envolve este tempo do Advento. A pastoral é essa carregada de sentido, carregada de símbolos, sinais que estão presentes na liturgia, mas também muito presente a devoção popular, a piedade popular, as manifestações culturais que envolvem todo esse tempo de preparação ao Natal do Senhor. O diretório litúrgico da igreja aqui no Brasil, ele diz assim, abrindo esse tempo de Advento: o órgão e os outros instrumentos musicais devem usar-se e o altar orna-se com flores, com aquela moderação que convém ao caráter próprio deste tempo, de modo a não antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. Ora, uma das primeiras indicações que nos faz a liturgia nesse tempo do Advento é que a ornamentação do espaço celebrativo, ela deve ser um pouco mais moderada do que aquela que nós fazemos, por exemplo, no tempo comum. Por quê? Porque nós estamos entrando agora num tempo de preparação para uma grande festa, que é a festa do Natal do Senhor. Por isso, esse tempo de preparação, que como nós vimos na teologia, na espiritualidade, é tempo também de conversão, é tempo de austeridade, é tempo de viver a pobreza, ele não deve se sobressair à celebração do Natal. Por isso é importante que quando o fiel entre no espaço celebrativo, ele perceba pelos sinais que envolvem esse espaço que nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo que nos chama mais ao recolhimento, à oração, que nos chama também à penitência, e aí se faz necessário que nós cuidemos um pouquinho melhor do nosso espaço celebrativo. Por exemplo, quem sabe durante esse tempo as flores do altar, as flores que envolvem, que decoram o espaço, elas sejam colocadas um pouco com menos intensidade. Se nós costumamos colocar muitos vasos com flores perto do altar, quem sabe nessa época agora um pequeno arranjo, talvez ainda com a cor roxa, que é a cor própria deste tempo, e deixemos de ornamentar, por exemplo, os outros lugares, altares laterais, se houver, e nos centremos apenas no altar. O menos durante esse tempo do Advento será mais, porque vai ajudar a perceber a importância do Natal quando nós ornamentarmos a igreja para ela. Uma outra característica própria deste tempo, que ressalta na liturgia, é a cor. Durante o Advento, nós trocamos o verde, que vínhamos usando até agora no tempo comum, pela cor roxa. O roxo não é necessariamente a cor da morte. Se nós olhamos para o céu nos dias de grande tempestade, o céu parece que está roxo. Roxo porque vai cair o mundo sobre a terra, ou seja, as chuvas, as enchentes, né? E isso vai lavar a terra, vai purificar a terra. Por isso também o roxo é uma cor usada na liturgia para esses tempos penitenciais, para esses tempos fortes. Por quê? Porque de certa forma a graça de Deus neste período quer cair sobre nós e ajudar também a lavar, purificar tudo aquilo que não está bom em nossa vida, para que nós possamos depois celebrar bem o Natal do Senhor. Ainda é importante nesse tempo nós percebermos que o cantar, ele tem que ser diferente do cantar dos outros tempos. Eu não posso continuar cantando as mesmas canções na liturgia que eu cantava, por exemplo, no tempo comum. E por que eu não posso? Porque o Advento, ele necessariamente pede que a letra das nossas canções, das nossas músicas a serviço da liturgia, sejam diferentes daquela do tempo comum. Eu tenho que pensar que a prece da igreja agora, como eu disse semana passada, é Maranatá, vem Senhor Jesus. O ideal seria que esta frase, de uma forma ou outra, ressoasse em nossos cantos. Eu coloco aí, nos subsídios que apresento nessa lição, o link com o site da CNBB, Regional Sul 3, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós apresentamos toda uma proposta de inário litúrgico para todo esse ciclo do Natal. Ou seja, tempo do Advento, a
festa do Natal do Senhor, as festas e solenidades que envolvem este período e também o tempo do Natal. Vale a pena dar uma olhada. Confira ali nesse link, quem sabe essas canções podem ajudar a enriquecer a sua liturgia. Saindo um pouquinho da liturgia e entrando naquelas celebrações que as nossas comunidades fazem, devocionais, enfim, durante esse tempo do Advento, eu acredito que uma grande forma de nós celebrarmos o Advento em família é através dos encontros em preparação ao Natal do Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos o subsídio, que é preparado aqui pelo Regional Sul 3, CNBB aqui no Rio Grande do Sul, e este material é um bonito material que pode acompanhar as nossas orações em casa, feitas pela nossa família, os grupos que se encontram para celebrar e preparar o Natal do Senhor. Tem um diferencial este ano. Os encontros que estão aqui não são para ser feitos todos em grupo, mas são feitos também de forma pessoal, em família, em pastoral, grupo e também na comunidade. São um total de 7 encontros. Ali nos nossos subsídios, eu coloco ali um link com o site da CNBB, onde aparecem vários vídeos motivacionais e também nos ajudando a entender o sentido dos encontros de Natal deste ano 2017. Dentro ainda de todo esse contexto cultural, aparece também um outro elemento bastante importante que nós acabamos agregando ele à liturgia, que é a coroa do Advento. A coroa do Advento se tornou um sinal, um símbolo presente em nossas igrejas, em nossas comunidades, nesse período em preparação ao Natal do Senhor. Ela é feita de forma circular, porque de uma certa forma nos recorda a infinidade, a infinitude de Deus, Deus que é Senhor da história, Deus que faz aliança com a humanidade, e sobre ela nós colocamos 4 velas. Também aí a criatividade humana colocou nessas velas determinadas cores, significados, mas o mais importante na vela é a luz que nós acendemos. Por quê? Porque cada uma dessas velas, sendo acesas em cada domingo do Advento, ela vai significando a luz de Cristo que vai se fazendo presente cada vez mais sobre a terra. Até que nós chegamos no 4º domingo do Advento, com as 4 velas da coroa do Advento acesas, e aí temos como que a plenitude da luz. Estamos preparados e prontos para celebrar o Natal do Senhor. Seria bastante bonito se nós conseguíssemos que essa coroa do Advento, terminado o tempo do Advento, fosse colocada ali diante do altar e ela servisse como manjedoura na qual nós apoiaríamos a imagem do menino Jesus. Seria como uma coroa que depois de ser toda iluminada, é plenificada agora com a chegada do Salvador. E falando no menino Jesus, as nossas comunidades também costumam montar dentro da igreja, uma tradição bastante antiga, os presépios que remontam lá ao tempo, lá à Idade Média, tempo de São Francisco de Assis, aquele que montou e criou o primeiro presépio, e se tornou agora uma tradição em nossas comunidades. E eu indicaria, como sugestão, que o presépio não fosse todo ele montado já no primeiro domingo do Advento. Quem sabe nós começamos preparando a gruta, ou preparando ainda aquela choupana onde a cena do presépio vai ser montada, e colocamos ali ao redor dela as ovelhas, os animais que fazem parte daquela cena. Com o avançar do tempo do Advento, vamos trazendo os pastores, e somente a partir do dia 17, ou seja, quando nós iniciamos os relatos evangélicos do nascimento do Senhor, então nós vamos pouco a pouco completando este presépio. Vamos trazendo ali a imagem de São José, da Virgem Maria, dos anjos, e na noite de 24 de dezembro colocamos ali então a imagem do menino Jesus. Recordem que os reis magos, eles até podem ser colocados na noite do Natal, mas os reis magos eles só vão entrar na cena mesmo no dia 6 de janeiro, quando nós celebramos a Epifania do Senhor. Então não é bom que os reis magos já estejam presentes lá no presépio, já no primeiro domingo do Advento, porque isso nos ajuda também a ir entrando neste ambiente, nesse clima de Natal. Saindo um pouco desse ambiente mais eclesial e pensando aí na piedade popular e na cultura, nós temos diversas manifestações importantes nesse tempo. Aqui no litoral gaúcho,
muito difundida nessa época a cantoria de reis, ou como nós chamamos também, terno de reis, que é uma manifestação cultural trazida lá dos Açores pelos nossos antepassados, e através dessa manifestação acontece aquilo que é a igreja doméstica, né, e sendo também levada adiante e conduzida pelos leigos, né, uma igreja às vezes que acabou se desenvolvendo onde o clero não conseguia chegar. E essa igreja é sim evangelizadora. O terno de reis vai visitando as casas das famílias e vai cantando, anunciando essas famílias o nascimento do Salvador. Olha que coisa bonita, através de uma bela cantoria, ir visitando as casas, uma igreja em saída, e anunciando de forma cantada que o Salvador está chegando. Eu coloco ali também nos subsídios um artigo escrito por Dom Rodolfo, arcebispo de Passo Fundo, onde ele vai nos explicar um pouquinho os diversos símbolos desse tempo do Advento, que são importantes para a nossa vivência. Tudo isso nos ajuda, sem dúvida, a focar naquilo que é o principal. E o principal é a chegada do Salvador. Vamos fazer deste período de Advento que nós entramos agora, de fato, um período profundo para podermos cultivar nossa espiritualidade, para podermos nos preparar bem para acolher o Senhor e fazer deste tempo um tempo de conversão, um tempo de vivência, de acolhida, de alegria, de expectativa pelo Messias, mas também um tempo de encontro com a nossa igreja, com a nossa comunidade e quem sabe até de resgate daqueles que estão um pouquinho afastados. Paz e bem a todos. Semana que vem nós continuamos, já entrando então no mistério do Natal que nós celebramos. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos.